E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. O tema dessa videoaula é a potência elétrica, mas o que vem a ser o conceito aí de potência elétrica? Então aí, de uma maneira geral, os aparelhos elétricos são dispositivos que transformam energia elétrica em outra forma de energia. Como por exemplo, em um motor elétrico, a energia elétrica é transformada em energia mecânica de rotação do motor. Em um aquecedor, a energia elétrica é transformada em calor. Em uma lâmpada de vapor de mercúrio, a energia elétrica é transformada em energia luminosa. Então, essencialmente, a potência elétrica ela é a medida da transformação da energia elétrica em algum outro tipo de energia. Então, quanto maior for a potência elétrica de um aparelho, mais ele vai consumir energia elétrica para transformar a energia elétrica em algum outro tipo de energia. Então, aí, todo aparelho elétrico, independente da finalidade, é fabricado com algumas características importantes. Então, quais são essas características dos aparelhos elétricos? A primeira é a voltagem ou a diferença de potencial que deve alimentá-lo. Então, geralmente, quando você compra algum aparelho, vem uma etiquetinha, né? Com o valor da diferença de potencial, 120 volts, 220 volts, 127 volts e por aí vai. E a potência é outra característica importante do equipamento elétrico. Como eu já disse, a potência elétrica é uma grandeza física que nos permitirá antecipar o desempenho de aparelhos de mesma espécie. Então, por exemplo, comparando dois chuveiros elétricos diferentes, aquecerá melhor a água aquele que tiver a maior potência elétrica. Você tem lá um chuveiro, na especificação dele, 120 volts, 2.200 watts. O outro lá, 120 volts, 2.400 watts. Então, quem que vai aquecer melhor a água? Aquele que tiver a maior potência. No caso, o chuveiro de 2.400 watts. Mas, em compensação, como ele vai aquecer melhor a água, o consumo de energia elétrica dele para transformar a energia elétrica em energia térmica também vai ser maior, certo? Então, olha aí. Vamos ver aí a potência desenvolvida por um aparelho elétrico. Então, por definição, chama-se potência elétrica de um aparelho a energia consumida por unidade de tempo. Então, potência é energia dividido por tempo, que a gente já viu também lá no primeiro ano, né? Potência é igual ao trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Trabalho, variação de energia. Então, a potência é quem? A energia dividida pelo tempo. Então, no caso de um aparelho elétrico, a potência P desse aparelho vai ser a energia elétrica consumida por ele, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. Então, como nós já sabemos da mecânica, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de potência é o watt. W maiúsculo, a de energia é o joule, o J maiúsculo, e a de tempo é o segundo, o S minúsculo. Então, geralmente, temos a necessidade de conhecer a potência P desenvolvida pelo aparelho elétrico. Então, como é que eu vou calcular essa potência aí do aparelho? Então, como a gente já viu lá na aula 3 de potencial elétrico, a energia é igual a carga vezes a diferença de potencial. Lembra que a gente definiu o potencial elétrico entre dois pontos A e B, o V, A, B, como sendo a energia potencial elétrica E dividido por unidade de carga de prova, sobre Q. A gente definiu V é igual a E sobre Q. Então, o que a gente vai fazer agora? Se o V é igual a E sobre Q, então meu E vai ser quem? V vezes Q. Ou seja, o meu ΔE, minha energia, é igual a ΔQ, carga vezes a diferença de potencial. Então, assim, o que eu vou ter? Como a potência é ΔE sobre ΔT, ou seja, energia por unidade de tempo, quem que é meu ΔE? ΔQ vezes VAB, dividido pelo tempo. Mas o que a gente já sabe também? Que a minha carga elétrica, a minha corrente elétrica, I, é igual a ΔQ sobre ΔT. Corrente, carga sobre tempo. Então, no lugar de ΔQ sobre ΔT, eu vou escrever I. E o que eu vou ter? Que a minha potência elétrica é igual a V vezes I. Então, chegamos, portanto, ao seguinte resultado. Então, olha aí. Qual é a potência desenvolvida por um aparelho elétrico? Se um aparelho elétrico, ao ser submetido a uma diferença de potencial, VAB, for percorrido por uma corrente I, a potência desenvolvida nesse aparelho será dada por P é igual a V vezes I. A potência elétrica do aparelho é igual à diferença de potencial V vezes a corrente elétrica I. Então, vamos resolver aí um exemplo
utilizando essa expressão que a gente acabou de aprender. Número 1. A bateria de um automóvel aplica uma voltagem de 12 volts nos terminais do seu motor de arranque, o qual, a ser acionado, é percorrido por uma corrente de 50 amperes. Qual é, então, a potência desenvolvida por esse motor elétrico? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que pegar os dados que o problema nos deu. Deu que a diferença potencial é 12 volts e que a corrente é 50 amperes. Então, aí, pela definição de potência, P é igual a V vezes I, substituindo os valores, o que nós temos? Potência vai ser diferença de potencial 12 volts, corrente 50 amperes. 12 vezes 50, 600 watts. Então, logo, a potência desenvolvida por esse motor elétrico é de 600 watts, certo? Agora nós vamos ver a potência dissipada em um resistor, que também é conhecido como efeito Joule. Então, olha aí. Então, o efeito Joule consiste na transformação da energia elétrica em energia térmica, no calor, em uma resistência percorrida por uma corrente elétrica, que é o que acontece aí no chuveiro. Então, o chuveiro ele é um aparelho que usa o efeito Joule. Ele transforma a energia elétrica em energia térmica para aquecer a água. Então, sendo R o valor da resistência, VAB a voltagem ou diferença de potencial nela aplicada, e I a corrente que a percorre, a potência desenvolvida por efeito Joule nessa resistência pode ser calculada pelas seguintes expressões. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos partir aí da definição de potência. Potência é igual a V vezes I, diferença de potencial vezes a corrente. Mas o que a gente sabe? A gente aprendeu também a lei de Ohm. V é igual a RI. Então, o que eu posso fazer? Eu posso substituir esses valores aí nessa expressão. Então, se V é igual a RI pela lei de Ohm, então na potência, no lugar do V, o que eu vou escrever? R vezes I. Então, minha potência vai ser R vezes I no lugar do V, vezes o I que eu já tinha. I vezes I dá o quê? I ao quadrado. Então, a minha potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Ou uma outra forma também, partindo da lei de Ohm, V é igual a RI, o que eu vou ter? Que o meu I é igual a V sobre R. Então, eu vou substituir o meu I na expressão da potência. Potência é igual a V vezes I, no lugar do I eu vou escrever V sobre R. Então, o que eu vou ter? Que a minha potência é igual a V ao quadrado sobre R. Então, quando você quer calcular a potência dissipada em um resistor, você tem duas expressões. P é igual a RI ao quadrado ou P é igual a V ao quadrado sobre R, onde as duas aí apresentam a resistência. Na primeira que a gente viu, P é igual a V vezes I, não tem aí o valor da resistência, certo? Então, para encerrar aí, vamos resolver mais um exemplo, o exemplo número 2. Em uma lâmpada comum, encontramos as seguintes especificações do fabricante, 60 watts, 120 volts. Letra A. Qual é o significado dessas especificações? Então, olha aí. Então, a especificação 120 volts indica que a lâmpada deverá ser submetida a uma voltagem com este valor. Nessas condições, a lâmpada dissipará uma potência de 60 watts, como indica a outra especificação. Então, para eu ter uma potência de 60 watts, eu tenho que ligar a lâmpada numa diferente potência numa tomada de 120 volts. Agora, se essa lâmpada for ligada a uma voltagem maior que 120 volts, ou seja, se você ligar essa lâmpada aí numa tomada de 220 volts, ela vai dissipar uma potência maior do que os 60 watts e muito provavelmente ela vai queimar. Agora, se a voltagem aplicada for inferior a 120 volts, ela vai apresentar um brilho inferior ao normal, pois vai estar dissipando uma potência menor que 60 watts. Então, quer dizer o quê? A potência dela útil de trabalho é de 60 watts. Então, para que você tenha essa potência, você tem que ligar em 120 volts. Um valor maior vai aumentar a potência e pode fazer com que ela se queime. Uma diferença de potencial menor, o brilho dela vai ser menor, certo? Na letra B, supondo que esta lâmpada esteja ligada à voltagem adequada, de 120 volts, determine a intensidade da corrente que passa em seu filamento. Então, olha aí, vamos escolher os dados aí. A potência, 60 watts, e a diferença de potencial de 120 volts. Como a gente sabe, potência é potencial vezes a corrente elétrica. Então, substituindo aí os valores, a potência da lâmpada 60 watts, diferença de potencial 120 volts, vezes a corrente, que é o que nós queremos saber. 120 está multiplicando, passa para lá dividindo. 60 dividido por 120, meio ampere. Então, a corrente aí que está atravessando o filamento é de meio ampere. Na letra C,
qual é a resistência do filamento dessa lâmpada. Agora que é a resistência. Então, usando aí a lei de Ohm, V é igual a R vezes I, o que nós temos? Nós já temos que a diferença de potencial é de 120 volts. R é o que nós queremos saber e I é a corrente, meio ampere. O meio está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, 120 volts dividido por meio ampere, 120 dividido por meio, 240 ohms. Então, a resistência do filamento da lâmpada vale 240 ohms. Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Agora façam as atividades e até a próxima aula, pessoal.